a questão de investir nesse desenvolvimento pessoal é importante, mas é muito mais importante, do meu ponto de vista, nós buscarmos a verdade. Então, se eu pudesse classificar um caminho do Jean hoje, é a busca de esclarecimentos, né? A gente pode falar, assim, que existe uma linha e um grupo no planeta de pessoas que nascem querendo saber por que a gente está vivendo aqui, qual é o sentido da vida, principalmente de onde a gente veio, para onde a gente vai. E nós pensamos que isso são muitas pessoas, mas comece a perguntar à sua volta, aí você vai ver que são poucas as pessoas que param, refletem, e desde pequeno tem essa curiosidade. Então, existe um caminho de busca da verdade para que a gente possa entender em que cenário a gente está vivendo, o porquê disso, justamente não só para saber, mas para agir. Não adianta a gente colocar as nossas energias, os nossos esforços em coisas impermanentes que realmente, um dia depois, uma semana depois, a gente vai perder isso e vai ficar lá angustiado, sofrendo, podendo ter evitado dores e sofrimentos maiores na vida. Eu sei que o budismo é uma das linhas que diz que a impermanência é uma lei, nada permanece, tudo está em movimento, tudo tem mutação, mas existem alguns princípios, e eu diria que esses princípios estão lá no mundo espiritual, lá na última camada superior. Esses princípios, eles, se não são eternos, eles têm um viés para a nossa humanidade de constância. E aí que se diz, né, que antigamente se falava assim, a pessoa foi iniciada, é um iniciado em tal doutrina, em tal conhecimento, porque captou ou acessou esses princípios e consegue viver esses princípios. Mas a história nem sempre foi tão clara e revelada como está acontecendo agora. Então, as pessoas geralmente tinham acesso não tanto a esse mundo espiritual, os seres humanos, mas geralmente assim, a fenômenos físicos e alguns espirituais no sentido astrais, esse campo da dimensão astral em que se encontram principalmente os seres da quarta dimensão, ali, quinta dimensão. E nessa caminhada existem também leis, existem as leis espirituais dentro do mundo astral. Essas leis foram acessadas por grandes mestres do passado e deixaram muitos registros, principalmente na pedra, se você for para o Egito, for para o México, for para outros lugares aí onde tem sítios arqueológicos, você vai ver que construções megalíticas realmente impossíveis de serem feitas hoje com toda a engenharia estão lá, estão para provar que nós, humanos, não fomos os seres que estavam aqui no passado fazendo aquele tipo de construção ou de realização. Então, ou eram pessoas muito grandes, 4, 5, 6 metros, isso tem registros. Hoje até a gente pode ver em livros ou também na própria pesquisa da web, alguns mistérios aí escondendo esqueletos, né, humanoides, com até 9 metros de altura, principalmente lá na Ásia. Então, essas questões mostram que existe também uma vida diferente dessa que nós temos na atualidade. E essa vida anterior, de tempos remotos, ela está contada em praticamente quase todas as mitologias. Então, o estudo das mitologias também é importante para quem é buscador da verdade. E nessa caminhada de buscar a verdade, até nós chegarmos no ponto em que eu quis provocar vocês aí que estão escutando hoje, de entender por que desse tema de o copo está cheio, ou está pela metade, ou é metade cheio, metade vazio. Eu queria trilhar com vocês algumas experiências e alguns estudos que eu tive, principalmente na busca da verdade. Essa busca da verdade começou comigo através da religião, só que a religião, principalmente essa ocidental, ela acaba fazendo com que a gente acredite em coisas sem questionar muito, sem refletir sobre o que é apresentado. E eu tenho sempre aquela lembrança de que quando eu estava lá, sentado lá no banco da igreja, olhando aquele tipo de cerimônia, e eu queria levantar o braço como se fosse uma escola e perguntar para o padre, né, ou às vezes lá na outra igreja, para o pastor, e aquela coisa de senta quieto aí, né, a família sempre fica quieto porque é falta de respeito, não se questiona. Então, a religião, ela, na busca da verdade, ela até me trouxe muitas informações, os próprios livros, né, a Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento, acabaram me trazendo bastante informações, mas chegou um momento que eu disse assim, eu não estou mais achando suficiente essa consulta. Olha aí, ó,
Que bom, estou agradecendo aí o Flávio que está trazendo aí algumas fotos daquilo que a gente tem falado e visto. E se fosse apenas uma ou duas fotos, mas se você pesquisar hoje, tem diversos materiais, mostrando inclusive pegadas nas pedras, né, muito antigas, de pés que tinham lá praticamente 1,5 m, né, essa pisada. Então, tem registro nas provas, não é uma montagem. E nessas pesquisas de tentar, através da religião, encontrar respostas da vida, eu não encontrava. Tá? Chegou um momento que bloqueou. Não tinha mais como acessar. Então, como eu já tinha uma trajetória de gostar de ciências, física, matemática, biologia e química, eu fui buscar na ciência. E no final das contas, eu digo, a ciência me apresentou muitas respostas e me fez ter cautela quando a gente aprende o método científico, né, aquelas 4 etapas, você até se sente um pouco mais seguro de estar no caminho de encontrar a verdade. Mas ao longo das décadas aí que a gente vai vivendo, parece que os cientistas, em sua grande maioria, não se permitem observar as coisas que não são prováveis de forma material. Parece que tem um bloqueio. Não vou dizer que são todos, mas eu diria assim, uma grande parte, quase mais que a maioria, ali, vamos dizer a maioria, se limita a estudar as questões totalmente através... Olha, ó, te agradeço, enquanto o Flávio vai mostrando as imagens. Os cientistas podem observar uma pedra dessas, com uma pegada desse tamanho, e querer buscar a explicação somente no campo material. Não, isso aqui foi um ancestral humano que tinha um tamanho gigante, e ele vem de um processo evolutivo, darwinista, e por aí para. Mas, porque os cientistas geralmente não querem dar o braço a torcer de que pode ter uma interferência extrafísica, extraterrestre, ou talvez alguma coisa na linha divina. Então, quando a gente começa a ver que nem na religião, nem na ciência há uma resposta para as questões que a gente está buscando alcançar e ter as respostas para elas, nós temos que procurar outros caminhos. Aí, meu amigo, é que eu comecei a trilhar. Então, fui circular através de conhecimentos e práticas em outras doutrinas, as doutrinas que às vezes se tornaram até religião com o passar do tempo, mas eu diria que dentro do campo da filosofia, do budismo, do taoísmo, começa a se desvincular um pouco dessa questão de que tudo tem que ser religioso ou tudo científico, e nessas doutrinas a gente encontra um quê de resposta interno, tá? Então, existe um caminho de busca interna em que, através da meditação, através da gentileza, da bondade, do trato ecológico, vamos dizer assim, né? A harmonia com os teus corpos internos e também com a natureza externa, você acaba encontrando outras verdades que a religião e a ciência não entregam, que é o caminho da pacificação. E isso é muito importante. Por várias vezes eu encontrei paz, equilíbrio e não necessidade de buscar resposta de nada, fazendo práticas de meditação, trabalhos com reiki, com energização, com mentalizações. Então, essas experiências também nos trazem outro viés de que é possível, como ser humano, nessa vivência que nós estamos tendo, encontrar um caminho de pacificação, de não desejo, tentar eliminar os desejos, e isso a gente vai terminando com as angústias. Então, aprendi muito também nessa linha. Mas, com o passar do tempo, e dando aulas, e pesquisando, e lendo livros, eu acabei tropeçando, vamos dizer assim, em uma escola filosófica, quando eu morava em Porto Alegre. Aí eu entrei nessa escola e lá descobri muitas informações diversas. E dentre as informações diversas, tinha lá uma coleção de livros de uma senhora russa lá chamada Helena Petrovna Blavatsky, que a maioria do teu público já deve saber quem é e o trabalho que fez. Pois essa senhora, né, que trabalhava em si mesmo com muitas canalizações e fenômenos, ela acabou trazendo um apanhado de conhecimentos justamente do Oriente para enfrentar os dogmas religiosos e a ciência ocidental. Então, nessa mistura de misticismo oriental com ciência e religião ocidental, surge uma escola chamada teosófica, a teosofia. E eu fiquei praticamente 10 a 15 anos debruçado nas práticas e experiências teosóficas, lendo muito, sou de baixar a cabeça nos livros, vamos dizer assim,
e fazer resumos e preparar aulas. Então, através da teosofia, eu encontrei muitas respostas. Fiquei feliz, assim, por praticamente uma década. Mas tudo é impermanente, aí a gente volta a lembrar da questão budista e todo conhecimento, toda aquela pretensão de encontrar uma verdade, ela não se realiza. Aí nós vamos com dúvidas, seguimos ainda com incertezas caminhando, estudando e aprendendo. E eis que, em algum momento, há 2 anos atrás, vamos dizer assim, eu tropeço, né? Vamos dizer assim, eu estou falando o termo tropeçar porque a gente leva um susto, né? Poxa, mas como é que eu não tinha visto isso antes? Eu encontrei a questão da revelação cósmica, né? E já tinha passado por estudos do espiritismo, também do hermetismo. Aqui está a Helena Blavatsky, para quem está assistindo aí as imagens. E nesta caminhada, eu percebi que sempre tem algo a mais a ser descoberto. E aquilo que a gente vê lá na filosofia, lá com o conhecimento dos sábios, em que é o discípulo que tem que estar pronto para o mestre aparecer, parece que isso tem algum sentido. Quanto mais a gente abre a mente, mais se propõe a estudar. Isso é uma tendência que eu estou querendo trazer para vocês que estão escutando, que, por experiência própria, isso acontece. Quando a gente começa a buscar e buscar cada vez mais, nós vamos encontrar. É preciso muita persistência. As respostas não vêm logo e os desafios são sempre grandiosos. Parece que quanto mais a gente abre o horizonte mental, intuicional, emocional, mais desafios aparecem na própria vida. E a gente não está falando só de desafios intelectuais, de conhecimento. São desafios de trabalho, de energia, questões familiares, questões sociais. Então, existe uma barreira impedindo a gente de acessar o conhecimento. Esse conhecimento que nos leva mais próximos das verdades. E com o encontro, digamos assim, da revelação cósmica, que agora a gente está falando de uma pessoa muito querida, que é o meu amigo, o Rogério de Almeida Freitas, né, o Jean Varlan, é uma pessoa que está em carne e osso, né? Isso é muito importante. Está morando aqui no Brasil, não é uma senhora russa, não é um sábio hindu, sabe? Não é um sacerdote egípcio dos tempos passados. Então a gente tem uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito, que é o Elan, o Jean-Val Elan. E nesses 2 anos, eu queria confessar para vocês que, olha aí, ó, Flávio, que baita foto. Eu consegui me dedicar, eu falei, eu vou me dedicar à revelação cósmica que o Elan está trazendo para nós. E eu me propus, olha só como as metas são importantes. Eu me propus assim, eram 50 livros, a época foi em novembro de 2022, que eu conheci o Elan. Eu disse, poxa, tem 50 livros, praticamente 45, 50 livros estavam sendo preparados ali. Vou me propor a ler 1 ou 2 por mês. Vou estudar, porque o primeiro e o segundo livro que eu peguei, eu já devorei, assim, praticamente em 2, 3 semanas. Fora as palestras que ele tem. E, realmente, agora em novembro, eu acredito que eu vou chegar nos 54 livros. Então, em 2 anos, eu estou... isso não é não quero jogar confete em mim, estou só dando um exemplo de que a gente precisa fazer um propósito, e o meu propósito foi realmente estudar a revelação cósmica, acessando os livros, vendo as palestras, fazendo o Mentalma, que é um curso que o Elan também oferece aí pelo Brasil. E a minha experiência, que eu quero falar um pouco hoje, para chegar na questão do meio copo está cheio ou meio copo está vazio, é como se eu tivesse retornado de uma viagem. O que a pessoa faz quando retorna de uma viagem, por exemplo, foi visitar a savana lá na África? Ela volta, o assunto da hora dessa pessoa é contar da viagem dela, as experiências que teve. Então, a live que nós estamos conversando aqui hoje é como se tivesse assim, eu estou chegando em novembro, estou acabando de ler a obra publicada do Elan, são 54 livros. Eu sei que ele tem mais 300 no computador, então a obra dele é muito gigante. Mas um panorama importante que eu quero trazer para vocês, existe uma linha de pensamento que eu estou trabalhando, estou acessando ainda, e muitos sentimentos envolvidos nisso, desse resultado, desse final de estudos da revelação cósmica. Mas eu busco sempre associar com tudo que eu já estudei, tudo que eu já vivenciei, e fazer o meu caminho. Porque cada um tem que ter o seu caminho. A gente precisa ter uma liberdade psíquica de estar sempre aberto ao diferente, ao novo.
Se agora eu estou nesse processo de estudar a revelação cósmica, daqui 2, 3 anos, talvez, vocês vão me ouvir falar de outra caminhada aí, de outras pesquisas. Mas, nesse decorrer desses 2 anos, o que amplificou muito nos meus sentimentos internos, e talvez aconteça com muitos de vocês, a questão de questionar a vida, questionar a divindade, questionar o mundo, ter a perspectiva da vida alterada. A gente pode olhar em 360 graus, mas às vezes você só está de um lado, não conhece o lado escuro da Lua. Então, o que começou a bater em mim foi um sentimento muito forte de essa vida aqui, ela é metade cheia do copo ou a metade vazia? Naquele sentido, as coisas são realmente maravilhosas, é maravilhoso ter essa vida, Deus criou um paraíso, a gente que não enxerga, ele existe, você tem que ser otimista, e sempre otimista, ou se você levantar o tapete, derrubar o véu, todas as expressões, começar a olhar o lado terrível dessa vida, desse planeta, nós vamos dizer que a vida é só metade vazia desse copo. Então, esse foi o grande questionamento que eu tenho feito nesses 2 anos e está presente em mim, e eu não vou fechar a resposta oficial aqui, até porque eu não vou achar essa resposta tão logo. Mas eu quero trazer para vocês alguns elementos que vocês mesmos vão poder ter uma escolha mais adiante de que se é possível ter o copo cheio ou o copo está vazio, ou ele está pela metade. E eu vou começar relatando algumas coisas que a revelação cósmica apresenta e que fizeram com que eu tivesse essas borboletas, essas energias todas aí mexendo no meu astral, né, no meu campo astral. E eu precisando regular isso mentalmente, porque senão, daqui a pouco a gente fica sem um senso de pensamento correto, ou alinhado, ou harmônico, e muitos podem enlouquecer. Essas informações são tantas. E não só nessas pesquisas e estudos holísticos, mas nós temos hoje um ataque de informações através das telinhas, através da internet, que é preciso o ser humano ter um padrão novo de organização mental e hábitos novos, porque senão já vamos todos nós entrar naquela sacola de robozinhos ou gado mesmo, né, em que vai vir uma notícia e todo mundo vai sair correndo para um lado, sem parar e sem refletir. Além do mais, que tudo aquilo que foi trabalhado por alguns grandes filósofos de tentar trazer a divindade para dentro de nós, isso é muito importante, assumirmos a responsabilidade da nossa vida, invertendo um pouco a situação de querer jogar tudo para um ser lá fora, para um Deus, admirar uma espécie de criação que talvez nem exista. Hoje, o que está se apresentando? Nesses últimos 4, 5 anos, está se efetivando um processo de um endeusamento em cima desses chat aí, GP4567, para não falar o nome, né? Em que as soluções vêm todas praticamente prontas. Nós vamos começar, nós temos que ter muito cuidado de não ficar fazendo glórias e honras a um dispositivo, vamos falar assim, inteligente, mas não é humano, e tem por trás disso também tem elementos que também não são humanos, a gente acha que é só uma máquina feita de silício, de conexões elétricas, eletrônicas, mas a coisa está ficando tão grandiosa que o extra-humano, né, o super-humano, ele está acontecendo primeiro nas máquinas e não no cérebro, na cachola aqui biológica que nós temos. Todos já sabem que a tecnologia está avançando muito mais rápido do que o conhecimento interno humano, né, as práticas intelectuais e o discernimento das informações que nós possamos ter na memória, no raciocínio. Nós estamos ficando muito defasados e agora está entrando uma era totalmente tecnológica em que, daqui a pouco, o nosso Deus, entre aspas, vai ser uma máquina lá que a gente nem sabe onde é que está, mas ela resolve os nossos problemas, de certa forma, e vai nos comandar. Isso não é uma teoria de conspiração, isso aqui é uma lógica que está realmente se apresentando. Então, onde é que está o ponto-chave para nós entendermos aí como está se tornando o mundo e como ele é agora? Se a gente pode considerar que ele é um mundo bom para se viver, ou se realmente tem coisas muito terríveis que fazem a gente passar vergonha, né? Tem um vexame frente às coisas que acontecem,
se a gente realmente olhar o lado sombrio da vida. Dizem as mitologias, né, e a revelação cósmica resgata muito isso, de que primeiro foi criado uma espécie de um ovo cósmico, e esse ovo cósmico, relatado nas mitologias, no começo a gente pensa, podemos associar com um ovo de galinha, né, de um pássaro, de uma ave, até parece bonito, romântico. Esse ovo, se a gente imaginar, ele tem a parte da gema e a parte da clara. Então, as mitologias nos contam que existe realmente, na criação da nossa Matrix aqui, 2 universos paralelos, e a gente poderia até pensar que o da gema, esse mais amarelado, é aonde o Criador caiu e ali estaria sendo vivenciada, né, a experiência dele dentro da Matrix. E a clara seria o mundo, esse universo biológico em que nós nos encontramos agora. O interessante é que as mitologias deixam escapar de vez em quando que por trás desse ovo não era nenhum pássaro, né? Às vezes falam em pavão, né? Um pássaro bonito. Algumas mitologias deixam escapar que era uma serpente. E lá atrás, o símbolo da serpente, ele tem inúmeros significados, mas pode ser, inclusive, a serpente colocando ovo. Então, isso dá todo outro viés que não cabe a gente entrar na questão profunda, né, filosófica disso. Mas entre você lidar hoje com um pássaro, um pavão, né, uma galinha, e você lidar com uma naja, uma caninana, uma serpente, a questão é bem diferente. O relacionamento nosso com esses tipos diferentes de animais, ele precisa ter 2 comportamentos. Com um eu posso chegar mais livre, mais tranquilo, e com o outro tem que ter muito cuidado para não sofrer algum viés. Então, contam as mitologias, e a revelação cósmica ela descreve muito mais detalhes sobre isso, que no início tinham algumas divindades tentando fazer suas criações, lá em campos de espiritualidade, em que existem níveis também lá, existe uma espiritualidade superior, onde a perfeição praticamente é manifestada, depois tem uma queda dessa perfeição, tem algum percentual ali de impureza, e aí surge uma dimensão de espiritualidade operacional, aonde esses seres que vivem lá na questão superior podem vir para fazer algumas manobras, algumas ações que na perfeição não precisa ser feito, porque está tudo pronto. E ainda no nível um pouquinho mais abaixo, existe um terceiro degrau aí, uma espiritualidade laboratorial. Por que esse nome? Provavelmente porque são experiências de laboratório. As questões não são assim tão divinas que você sabe o início, o meio e fim da sua criação, da sua experiência. E dentro dessa espiritualidade de laboratório, algumas divindades ali, talvez não perfeitas, resolveram criar e estão criando universos. E um desses universos criado é o que a gente vive hoje. Acontece que o conto mitológico, a revelação cósmica, outras informações espiritualistas falam que essa criação dentro do laboratório, antes dela ser finalizada e dar por ok, experimento que não teve perigo, ela sugou um dos seus criadores ali, e esse criador acaba entrando na própria criação e se esfacelando, principalmente a sua mente, que é a questão mental. Daria para a gente pensar que o nosso cérebro, né, é composto de vários neurônios, bilhões de neurônios, e se esses neurônios se explodissem, se separassem, a questão da composição cerebral teria terminado, seria um fim do próprio ser, né? A cachola que a gente tem aqui não teria mais como ter guardado memória, sensores, as questões de intelecto que a gente trabalha, raciocínio e por aí vai. Pensamentos, então, não poderiam ser associados ao cérebro. Então, essa queda do Criador na própria criação é representada hoje de uma forma bem simples, do jeito que eu percebo, tá? Eu peço desculpas se eu estiver interpretando errado, mas é uma visão que eu estou tendo, como se os neurônios desse Criador representassem não neurônios como a gente conhece hoje, mas elétrons. E lá no universo paralelo, que existe também dentro dessa criação, seriam antielétrons. Então imagina que esses antielétrons se espalharam. Na primeira queda do Criador ali, uma explosão, tal do Big Bang, fez com que essas partes que compunham a mente do Criador se espalhassem como se fosse uma explosão de elétrons. Estou tentando ser o mais simples possível para a gente pegar pelo menos a linha de raciocínio.
e não a questão tão técnica ou científica, porque é difícil a gente acessar isso. E esses elétrons explodidos e separados, eles não têm uma função tal como um organismo em que os elétrons estão praticamente trabalhando juntos e consegue ter uma visão divina da vida ou ser um criador de universos. Mas no intuito de resgatar essa integração dos elétrons ou antielétrons, a gente pode falar as duas coisas, um é no universo e outro é no outro, esse acontecimento de resgatar faz com que, faz com que surjam, então, aglomerações de elétrons que podem causar o surgimento de átomos, vamos pensar assim, né? O próprio próton e o nêutron que compõem o núcleo de um átomo, como a gente estuda hoje, poderiam ser decorrências de dois elétrons que se fundiram, talvez dois antielétrons se fundiram lá e criaram um antipróton. E aqui no nosso universo, dois elétrons, né, criaram um próton. E depois vem os nêutrons. Ou seja, na primeira tentativa de recomposição, de reagrupamento dessa mente que foi esfacelada, alguns desses elétrons conseguem se aglomerar a ponto de formar o átomo. E aí a gente chega, vou usar só a linguagem aqui do nosso universo biológico, a gente começa a chegar no entendimento. Se os elétrons conseguem guardar a memória das coisas, quando a gente agrupa eles num componente atômico, começa a surgir outras possibilidades. O elemento atômico é mais complexo, então a capacidade de memória, de sentimento, de informação também começa a ser mais complexa e mais aprimorada. Mas até então, a gente conhece elétrons e também os elétrons estão dentro dos átomos. Parece que esses elementos não possuem, assim, um caráter de vida. Parece que eles são só elemento terra, né, dos 4 elementos filosóficos. Não existe ainda um elemento vida como a gente conhece, para ter uma perspectiva se a vida é meio copo cheio ou meio copo vazio. Então, essa fusão de elétrons criando prótons, ok, e criando átomos, ainda é uma tentativa, talvez não desastrosa, da recomposição desse criador e da própria criação. Mas não se dando por contente, essa mente ainda busca aglomerar mais ainda os elementos físicos, biológicos que a gente está trabalhando. E nessa aglomeração de átomos, nós sabemos que começam a surgir as moléculas. Isso a gente estuda lá na química, né? Estuda lá no ensino médio. Essas moléculas começam a ter um comportamento que daqui a pouco vai formar um ser unicelular. E aí a gente poderia pensar que milhões e um pouco mais de milhões de anos desse universo, nessa tentativa de reagrupar e recompor a mente e o ser da criação, esses aglomerados de átomos, moléculas, criando células separadas, individualizadas, né, unicelular, surge uma espécie de elementos que a gente hoje chamaria de vírus, bactérias, protozoários. E aí parece que surge um elemento vida. A vida, como a gente conhece, biológica, como a própria biologia classifica, estaria associada à questão desses primeiros seres que não conseguem, essencialmente, viver por conta própria, eles não têm autonomia, eles precisam de um hospedeiro. E a grande parte desses elétrons e átomos conseguiu se transformar também em vírus, em bactérias. E o nosso universo, pensando só do lado de cá, ele acaba tendo muito mais hoje vírus, bactérias por todo o espaço que a gente quiser sondar na própria Terra, do que seres complexos. Até chegar a existir um ser pluricelular de uma formação mais complexa e até chegar aos nossos corpos humanos, né, os corpos dos animais, isso são bilhões de anos. Então, esse processo de recomposição, ele é lento, segundo o viés humano, mas ele tem acontecido. E a gente perguntaria hoje, será que ainda no universo existem mais corpos humanos? Ou na própria Terra a gente pode falar nisso. Mais corpos humanos em quantidade ou tem mais vírus e bactérias? Com certeza, ainda estamos vivendo junto com aquela etapa antiga de milhares e bilhões de anos, em que muitos elétrons ainda estão na condição de vírus, de bactérias, aqui no planeta Terra. E o corpo humano ele é muito recente. Então,
quem é que está vivendo aqui nesse corpo? São mais bactérias e vírus ou são mais células humanas? A ciência hoje diz que tem mais bactérias e vírus do que célula humana. Então, é o nosso corpo humano, tal como a gente classifica, que vive, talvez, em simbiose com esses elementos unicelulares, e eles se aproveitam da nossa estrutura mais evoluída. Então, os elementos mais evoluídos acabam suprindo a energia daqueles mais antigos. E por que esse fluxo de energia das nossas células utilizado para sustentar vírus, bactérias, protozoários? Porque eles são primordiais, eles têm mais experiência de vida, eles sabem sobreviver a qualquer custo com mais habilidade do que os nossos sistemas mais evoluídos aqui, celulares. Aqui começa uma questão de filosofia. A nossa estrutura biológica, em que o nosso espírito hoje está se aproveitando para ter experiência de realização, essa estrutura biológica já é uma fonte de energia para alimentar esses seres mais antigos. Então, quando o nosso sistema imunológico dá uma variada, né, a gente perde o equilíbrio de conviver com vírus e bactérias, o que acontece? É nós, células humanas, nosso corpo que fica doente. O que acontece com os vírus e as bactérias? É uma festa, eles se proliferam, aumentam, se reproduzem muito mais, e aí começam a atacar mais as células. Mesma coisa, a desregulagem, né, que provoca o câncer, na verdade, hoje está muito associado também à questão de que tem elementos biológicos fazendo mutações nas nossas células. Então, isso é um abuso contra as células novas do nosso organismo, né, do ser humano. O ser humano está com uma experiência de laboratório, é um ratinho de laboratório. Se a gente começar a olhar nesse lado, digamos assim, bioquímico, físico, né, científico, nós começamos a ver que a nossa experiência humana, por mais que ela é de vanguarda, é a última que está surgindo, poderia se achar a última bolachinha do pacote, mas nós estamos sendo constituídos para ser o hospedeiro de todos esses seres vivos muito mais antigos e que já têm muito mais experiência. E eles também evoluem, só que eles têm uma capacidade de reprodução e adaptação muito mais rápida do que nós. Então, aqui começa a ter uma primeira visão científica da vida, em que talvez nessa situação a gente ainda pode ver muitas pessoas sofrendo com viroses, com bactérias, morrendo de várias doenças. Então, biologicamente, parece que a metade vazia do copo, essa parte que a gente não gosta muito, porque é a escassez, ela se manifesta mais do que uma parte cheia. Então, essa é uma primeira visão que talvez o público esteja achando que é um pouco científica, mas vamos cair, então, para um lado um pouco mais espiritual da coisa, para a gente entender o quanto de copo vazio ou cheio nós estamos trabalhando hoje. A questão da tentativa moral, mental desse ser, tal do Brahma lá para a Índia, ou Javé, que são os termos utilizados na revelação cósmica pelo próprio Elan, ele como sendo o ser que acabou caindo na criação, tentando sobreviver, ele procura impor, no início, um resgate de si mesmo, e esse resgate de si mesmo, ele tem uma direção linear, tem um movimento só, é uma vontade, eu preciso me resgatar. Aquilo que eu era, eu preciso voltar a ser. Então, todo movimento, toda lei, toda informação que é gerada por essa mente reconstituída, e de forma precária, é no auto-resgate. Então, tudo que vai acontecer é a respeito disso. E ele não se sentindo suficiente para fazer a sua própria cura, seu próprio resgate, ele acaba criando, por partenogênese, vamos falar assim, pega parte dos elétrons que foram aglomerados para fazer o corpo de plasma dele e passa a dividir algumas partes e passa a instrução da consciência maior dele de que, ó, você vai trabalhar para mim. Tudo que eu almejar, pensar e buscar para me recuperar, para buscar minha cura, instantaneamente, quanticamente, você que está afastado de mim agora de forma plasmática, vai agir em prol da minha recuperação. É nesse momento que se fala no surgimento dos tais anjos clones, tá? Seria uma primeira tentativa de vários corpos aglomerados com consciência conectada, trabalhando para a recuperação mental
desse ser divino que não se sente mais divino, está perdido, está tentando se recuperar. Eis que, de fora da Matrix, de fora desse universo, alguns dos criadores lá na espiritualidade laboratorial, que estavam talvez no mesmo momento da criação, observando o Prabrajna, que era o ser anterior antes de cair na criação, ser sugado pela própria criação, talvez por uma amizade científica dentro do laboratório, esses seres do campo espiritual falaram: nós precisamos entrar e ajudar. E um deles, que resolveu mergulhar dentro da criação, sem saber como é que ia saber lidar aqui, ele olha e diz assim: ó, eu vou buscar mergulhar naquele anjo clone que existe lá, vou tentar entrar com o meu espírito e manter dentro da obra. E como eu estou vendo que não está dando certo o que o Prabrajna desfacelado está fazendo ali dentro da experiência laboratorial, ele está só fazendo coisa errada, está piorando a situação dele, é preciso dar um basta. É melhor terminar com essa experiência. Então, um segundo ser criador de universos, espírito, ele entra e vai assumir a sua consciência dentro de um corpo de um anjo clone. E nessa tentativa de barrar o Brahma, vamos dizer assim, o Javé, seus desastres construtivos para a própria recuperação, talvez a intenção dele seja até louvável, mas a forma de você tentar se recuperar prejudicando tanto a criação como o laboratório, talvez lá no laboratório tivesse saído fumaça e poderia colocar fogo em todo o laboratório espiritual. Então, esse ser chamado Savna lá fora, na espiritualidade, ele vem a se tornar um anjo clone, mas que vai enfrentar e vai tentar mentalmente, psicologicamente, dar um basta na expansão do próprio Javé aqui dentro da criação. E neste embate, é óbvio que o Javé estava muito mais fortalecido. Então, existiu praticamente uma luta, uma fronte entre os dois. E quem é que se deu mal, no final das contas? O Brahma até sentiu o impacto de um anjo que era para ser um robô comandado, o clone dele, para executar as obras e as informações que ele estava passando. Esse anjo rebelde acaba causando um primeiro impacto e um ser desfacelado, sem saber muito como reagir, vai reagir com violência, vai retrucar. E a gente pode até pensar assim que ele jogou uma bomba de elétrons no seu anjo clone, aonde estava imantado o espírito do Savna, que ao ser desfacelado, vai ter seus elétrons vibrando para tudo que é lado, é outra explosão dentro do próprio universo, e com a consciência já dentro do universo, esse ser chamado Savna vai se recompondo até que ele acaba se transformando numa espécie de um Frankenstein. Consegue pegar um pouco de elétron que estava aqui do anjo clone, mais outra parte do anjo clone que explodiu, mais outra, e ele se recompõe e passa a ser aquilo que a mitologia chama de Shiva, usando essa mitologia ariana-hindu, a questão de Brahma, Vishnu e Shiva. Então a gente tem Shiva se manifestando como um segundo ser divino tentando fazer algo dentro da criação. Este Shiva, ele já não tem mais, depois que foi desfacelado e se recompôs, aquela composição de um anjo clone obediente, conectado mentalmente com Brahma, capaz de ser só um instrumento de mensagem, de execução. Ele já cria uma autonomia parcial, capaz de incomodar muito o próprio Brahma que estava aqui dentro, tentando se recompor. Mesmo com todo esse impacto, o Shiva, ele tem lá no fundo da memória dele que ele não veio para fazer guerra em si, só por ódio contra o Brahma. Ele veio para barrar a obra de Brahma, talvez para que o desastre dessa criação não seja pior. Então, a gente não pode dizer que eles se tornam inimigos a ponto de querer um exterminar com o outro. Existe uma espécie ali de cumplicidade. O Brahma não tão consciente, querendo se recuperar, e ligado a ele estão todos os outros elétrons que se espalharam. Ele consegue sentir os elétrons e os corpos dos anjos clones. E o Shiva acaba tendo que criar uma própria família. Então, essa recomposição que o Shiva faz, essa reconstrução de corpos plasmáticos no universo vizinho, passa a ter o nome nas mitologias de Demo. Então, eram os primeiros seres demos, que daí vem a palavra demônio, que depois foi traduzida só como algo do mal, do ruim,
Mas, assim como tem anjo bom, anjo ruim, tem demo bom, demo ruim, demônio bom, demônio ruim, as revelações cósmicas estão falando sobre isso. Assim como as mitologias falam que existe Deus bom e Deus ruim. Então, a questão de ser bom e ruim é uma classificação mais humana do nosso presente para trás do que uma informação real lá do passado. Então, Shiva acaba fazendo uma replicação daquele tipo de corpo, só que esses corpos demoníacos ou de demônios, eles são plasmas, então se você pensa, se você tem uma memória disso, daquilo, esses corpos acabam se moldando. Imagina se você tem um pensamento de angústia. Daqui a pouco o teu corpo fica todo fervilhando, com cores negras, sei lá. Então, esse tipo de coisa não é confortável diante da nova formulação de corpos que foi criada, mas foi o que era possível, foi o que Shiva conseguiu fazer. E por ser uma variação e ser uma inovação, parece que um dos princípios dessa criação, feito lá antes do Javé cair, né, na verdade, o Prabhajna cair e se tornar o Javé, um dos princípios é assim, a diversidade, a evolução, ela pode aprimorar a criação ou a criatura. De certa forma, as criaturas que vão surgindo, as formulações novas, têm o intuito de melhorar as antigas, é como se as gerações novas fossem melhorando, e essa melhora acaba trazendo até mais poder. E uma das leis que estavam estabelecidas aqui dentro da Matrix é: quem tem mais poder, manda mais. Quem não tem, obedece. Isso pode não ser algo ético e justo na nossa visão atual, mas é assim que o nosso universo funciona. E a gente querer abusar dessa lei, querer se tornar forte para abusar do mais fraco, isso é uma idiotice, né? A gente tem que ter clareza hoje que nós estamos num nível humano muito mais avançado do que a proposta que estava acontecendo ali no início desse universo. Bom, o próprio Shiva vai criando, então, corpos e mais corpos, vai tendo um outro campo dentro do universo de aglutinação de elétrons, prótons, plasma, antielétrons e antiprótons, né, o correto lá no universo paralelo, e vai mostrando mais sagacidade para conduzir o rumo da criação. E qual era a intenção original do Savana, que vai se tornar Shiva aqui dentro? Barrar os processos da criação, da sequência que o Brahma estava fazendo. Então, antes, se a força de Brahma ou de Javé era única, tudo que ele mandava e fazia, as coisas estavam evoluindo, mesmo que não tão bem, não estavam conseguindo recuperar ele, mas não tinha ninguém dizendo, ó, chega, uma barreira aqui, a partir de aqui você não tem mais esse poder. Com a manifestação e toda essa história acerca de Shiva, que é considerado a segunda consciência, né, da Trimurti, a primeira consciência, o primeiro logos é o Brahma, a segunda vem então com Shiva. Shiva acaba trazendo uma pretensão de finalização das coisas. E é como se fosse assim, o que a força de inicialização de Brahma está fazendo, que não é adequada para a recuperação dele e desse cosmos, nós vamos barrar, nós vamos terminar. Então começa a ter finalizações das coisas. O yin e o yang, um talvez em oposição ao outro. Lá na sabedoria chinesa, a gente sabe que quando o yang se torna muito gigantesco, ele se desfacela e surge o yin. O yin consome ele. É aquela história. O cara que se acha muito valentão, né, sai na rua, quer bater em todo mundo, vai lá. Quando chega em casa, vai para debaixo da cama, né? A mulher tá com a chinela, dizendo assim, onde é que tu estava até essa hora? Então, essas coisas, a dualidade, talvez, na sua progressão, tenha começado com o surgimento de um segundo logos, de uma segunda consciência, de alguém que vem dizendo assim, ó, se você é dia, eu vou ser à noite. Se você é branco, eu vou ser preto. Então, se você tem uma energia rajas, esse é um termo hindu, de direcionamento, vontade, criação, impetuosidade, aí vem uma energia tamas, que é de finalização, de barrar as coisas. Então, essa dualidade surge numa tentativa de curar o universo, de parar com as desgraças que estavam acontecendo, mas ela é um embate, parece que são dois guerreiros querendo um acabar com a vida do outro. E aí,
observando, para não estender muito essa história, porque são história de bilhões de anos, então eu poderia ficar aqui contando história por uma semana, mas mais adiante, nós temos um outro espírito lá de fora, a espiritualidade laboratorial, vendo que dessa forma, o yin e o yang, um puxando para a esquerda, outro para a direita, isso não vai dar certo. Também não está ajudando em nada. Então mergulha uma terceira entidade, tal de Mahatma, que vai se transformar aqui dentro como Vishnu, e ele vai tentar fazer uma nova concepção de energias, de formações e de direcionamento da evolução da criação. Então, esse terceiro logos, essa terceira consciência, que vai ser o Vishnu aqui, ele procura criar uma vontade de integração, talvez não tão romântica como a gente pensa hoje, mas uma forma de que, se eu tenho o yin e o yang, será que essas duas forças não poderiam funcionar, em vez de ser só oposição e guerra e briga? Será que eu não consigo fazer uma espécie de pacto entre essas duas forças e uma terceira via? Então, a princípio, o Vishnu, dentro da Trimurti, junto com Brahma e com Shiva, o Vishnu traria uma vontade de trabalhar em cooperação. Tá? Estou tentando ser um pouco didático, mas não é difícil falar como era essa vontade de cooperação lá atrás, tá? Porque o Vishnu também vai ser um terceiro elemento. Vai ter muitos momentos em que cada um desses seres da Trimurti vai querer impor a sua vontade, o seu modo. E se não concorda com os outros, não tem como um ajudar os outros dois. E assim rebate na nossa vida. Tudo isso que eu estou falando, que são as histórias dos deuses hindus, muito se falou na época da Grécia em relação aos deuses do Olimpo. E por que se falava isso? Porque será que a mitologia grega foi criada olhando o comportamento humano e aí se fez toda uma construção magnífica e complexa de deuses e situações? Seria uma criatividade muito gigantesca do ser humano. O que está se descobrindo hoje é que o comportamento desses deuses, desses seres, é que está se rebatendo na nossa vida humana. Então, não é a criação de histórias e mitologias inspirado na vida humana. A coisa foi invertida pelos últimos estudos. A vida humana é reflexo direto ou indireto do que esses comportamentos dos deuses antigos fazem. Então, se nós temos intriga entre nós, se tem um que quer começar um projeto e o outro quer terminar, um é positivo, outro é negativo, um é metade cheia do copo, outra é metade vazia do copo, por que essa dualidade, por que essas encrencas? Então, o que a gente está descobrindo, ou tentando encontrar a verdade nesse caminho, é que todos os comportamentos, todas as situações familiares, pessoais, profissionais, sociais, psicológicas, tudo que nós estamos identificando na raça humana é herança do que já aconteceu. A gente não está criando nada, a gente só está repetindo os padrões. Então, é interessante a gente lembrar agora, de novo, a questão que tem o Brahma e tem o Vishnu e o Shiva como um modelo trino de situações que são possíveis de acontecer. Quando a gente pega o Shiva e o Brahma, a gente pode interpretar como, aqui no Sul, é o Inter e o Grêmio, tá? Essa dualidade, um quer uma coisa, o outro quer outra, um tem que ganhar em cima do outro, a derrota do outro é uma comemoração para mim. Essas questões de dualidade são antigas, foram colocadas aqui porque foi a forma possível de diminuir as desgraças. E até a gente brinca. Como é que a gente vai conhecer a luz se não tivesse a escuridão? Então, a dualidade que a gente vive hoje está pautada justamente nesses processos em que uma vontade de um ser que estava mergulhado aqui era única e entrou uma segunda vontade. Por isso que o nosso universo tem a dualidade. É possível você olhar a vida a partir de uma complexidade de 3 elementos e não ficar só com a dualidade? É possível, mas o que a grande maioria hoje tem no seu DNA, na sua concepção espiritual, religiosa, ou às vezes até no seu psiquismo? Ainda está preso à dualidade. Ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo. Ou é copo metade cheio, ou é copo metade vazia.
e como a gente está usando dessa nossa herança para enfrentar a vida. Nós vamos continuar repetindo os padrões de uma criação que não foi muito boa, não foi muito bem sucedida, e está tentando se recuperar aos trancos e barrancos, e ainda nós sendo a última geração, né? Se a gente olhar a questão humana sem refletir, nós vamos continuar tendo nos campos políticos sempre a dualidade, e aí se um ganha, o outro perde, e quem perdeu está lascado. Ainda o nosso universo está muito preso à questão de 880, dia ou noite. E nós estamos presos a isso. E não foi a raça humana que criou esse padrão psíquico. Isso é uma herança da origem da criação. E quando a gente vai encarar a vida, né? Eu sempre tenho escutado assim, quando eu relato alguma coisa que é na linha da tragédia, principalmente para alguns alunos, nas minhas aulas, sempre tem um aluno que levanta, professor, mas você é muito pessimista, mas você não pode encarar a vida dessa forma. Aí, outro momento, quando eu coloco as coisas como positivas, vamos fechar o olho, né? Tem tanta desgraça, mas se a gente ficar olhando só a desgraça, a nossa vida vai ser também uma desgraça. A gente tem que fechar o olho, às vezes escapar, se reunir com pessoas que não estão reclamando da vida, trabalhar com pessoas otimistas. Aí algum diz, professor, você está fechando o olho, você não conhece nada da vida, a vida é dureza. Como é que a gente acaba a nossa vida aqui? Morrendo, biologicamente. A gente nem sabe para onde é que vai. Quem é que criou essa história aí? Quem é que criou esse sistema de que quem fica aqui sofre, chora? Para a gente nascer aqui, professor, a gente tem que chorar, porque até se não chorar, leva um tapa na bunda, né? O bebê, quando é tirado. Porque é dolorido, a mãe sofre, as dores do parto não é para qualquer um. Então, a vida é uma coisa boa, é um projeto bom, é divino, Deus programou tudo certinho, olha, vai ser uma maravilha. Eu dei a vida para vocês ali na Terra, vocês que não sabem aproveitar, vocês que não sabem cuidar dessa maravilha que eu criei. Ou, não, a coisa é complicada, é complexa, e a gente fica num romantismo tentando justificar e fechar o olho e dizer assim, se eu estou bem, não me interessa se os outros estão mal agora, o importante é eu estar bem. Essas questões não têm resposta ainda. Nós estamos pesquisando, investigando, refletindo e provocando você que está escutando, você que pode escrever, pode participar, pode até sair estudando e dando aula sobre isso, né, participando dos grupos de buscadores da verdade. Nós precisamos encontrar uma linha média de atitudes. Parece que aquela história do caminho do meio nos serve como um paliativo no atual momento. Entre 8 e 80, a gente tenta achar um meio termo. Né? Entre gregos e troianos, vamos tentar fazer uma nova geração aí de gregos e outra de troianos que vão fazer as pazes. Porque senão continuam. Aqueles conflitos que a gente conhece aí no centro do planeta, né, para não falar especificamente o que é, mas todos os conflitos armados e atuais, hoje se fala em mais de 25 conflitos mundiais, as pessoas continuam acreditando que alguém vai vir e vai resolver. Então, esse tipo de reflexão é um tipo de reflexão que tem que vir a público, tem que estar nas lives, tem que estar no canal do Flávio, tem que estar na roda de família, pode fazer o seu churrasco, pode se divertir, mas não perca a visão dessa consciência da vida. O que eu vim fazer aqui? E ainda mais, tem revelações atuais, isso aqui eu acho que é inverter totalmente o fluxo do nosso conhecimento. Por muitos e muitos séculos, nós fomos sempre trabalhados e preparados como cordeirinhos humanos que viemos para cá, talvez por uma experiência, por uma dádiva divina nessa vida que a gente está, e que depois que a gente sair daqui, o paraíso vai se manifestar para nós. Que se a gente andar o Joãozinho do passo certo, nós vamos depois para um lugar melhor, para uma vida melhor. Acontece que as últimas revelações têm apontado, e a gente está refletindo sobre isso, não vamos dizer que é uma verdade, não vamos dizer que é um outro ponto de dualidade para combater essa visão que a gente sempre teve, tradicional, mas o que nós estamos percebendo agora, e parece que a lógica está batendo um pouco mais próxima da verdade, usando esse tipo de raciocínio, é que aqui no planeta Terra, na condição humana,
é o local para realmente você viver o tipo de paraíso ou de vida que você entende como algo agradável. As linhas espirituais parece que nos provam, de certa forma, aqui e ali, que quando a gente desencarna, nós vamos para um patamar de ou nos entregarmos às leis do karma e ter que cumprir com sentimentos, sensações, emoções que a gente não resolveu aqui, ou, no máximo, nós vamos chegar num patamar de planejadores. Tá? O que significa isso? Se eu desencarnei e vou ficar lá 1000 anos no campo astral, espiritual, seja onde for, e eu não tenho tantos karmas acumulados a ponto de ficar com a minha consciência turbulenta, eu vou conseguir realizar todos os meus sonhos lá? Não. Você vai olhar como espírito para algum campo onde é possível reencarnar, e enquanto você não reencarnar, você vai ficar fazendo planos. Você não vai realizar teus sonhos. Os sonhos ou os planos são possíveis de serem realizados somente na carne, se a gente quiser falar. E aí, isso muda todo o espectro da vida, toda a perspectiva humana. Se nós entendermos que aquela frase assim dizendo, valorize a sua vida, não busque suicídio, não jogue fora, como dizia aquele filme lá dos poetas, né? Carpe diem. Se a gente perceber que todos os sonhos maravilhosos que podem ser realizados, eles só podem ser realizados no nosso caráter espiritual encarnados, muda todo o viés de planejamento ou de atitude que a gente tem aqui. Eu não vou ficar me ajoelhando, rezando todas as noites para um ser, sei lá, o Deus que eu acredito, quando eu morrer, por favor, eu quero estar a seu lado, no paraíso, vivendo numa maravilha, tudo é feliz. Ou se eu sou pobre a vida inteira, quando eu morrer, eu vou ser rico. Se eu fiquei doente a vida inteira, quando eu morrer, Deus vai me trazer a cura. Gente, se nós estamos descartando cada dia, cada momento da vida, esperando algo acontecer, e as últimas revelações dizem que não acontece, ou você faz aqui, ou você lá vai ser um mero espírito sujeito a resolver karmas ou a planejar uma próxima vinda, por que a gente está parado e não está atuando exatamente todos os dias, todas as horas, naquilo que realmente é essencial para a nossa vida e para a vida coletiva? Porque aqueles que detêm essa informação e acreditam nela, poderiam até fazer isso de forma isolada. Mas não existe a questão isolada. Ninguém consegue realizar seus sonhos sozinho. A própria liderança de si mesmo, né, de você conduzir a sua própria vida, depende de você estar relacionado com pessoas. Você não consegue viver a experiência humana, ter a evolução espiritual dentro da vida humana, vivendo só com árvores, com cachorro, com formigas, com pedras, com rio. A gente já sabe dessas experiências. A questão humana, ela tem que ter a contraparte humana para ela ser um espelho do quanto eu estou evoluindo, o quanto eu me enxergo e o quanto eu vejo os resultados do que eu melhoro naqueles que me são semelhantes. Então, este é o caminho de reflexão para a gente observar se a vida é ou não é metade cheia num copo. Teve uma temporada, vamos dizer assim, ali na época de 2020, 2021, em que o nosso trabalho era praticamente online, então a gente tinha que ficar isolado, e aí vai para a internet, pesquisa. Nesses 2 anos, eu investiguei muito documentários, né? Sempre assistindo documentários disponíveis na internet, a respeito das linhas de tráficos no mundo, corrupções de governos, as piores prisões do mundo, os piores tráficos, os piores abusos do ser humano. E só pelos documentários, que devem ser mínimos que tem hoje, eu fiquei com os cabelos tudo arrepiado, apavorado. Eu fiquei numa sensação do tipo, o mundo não tem mais volta, o mundo está esgualepado, ninguém mais salva, não existe salvador que vai vir aqui com varinha de condão e vai mudar as coisas. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a levantar o tapete e ver toda a sujeira que tem no mundo. Eu não precisei ir em todos os continentes. Hoje a internet nos mostra através de documentários oficiais. A gente vê que tem tanta gente vivendo na miséria, sendo abusada, passado para trás, especialistas em corrupção, sabe?
corrupções no mundo, conduções políticas, econômicas, financeiras, que a gente não tem nem ideia, mas que estão ali, basta você não querer virar a cara, não querer virar o rosto, você começa a procurar. Então, nesses 2 anos, eu fiquei numa espécie de crise no bom sentido, né? Porque a crise é mudança. Você tem que mudar, você tem que aprender coisas novas. Então, eu falei assim, olha, não existe metade cheia do copo. O copo está vazio, tem ali um pouquinho de água nesse copo e a gente se ilude, a gente é muito ingênuo, é muito inocente na questão. Só que quando a gente começa a ter uma atitude, não é de ateu, mas é uma atitude de ser humano em reflexão, nós começamos a olhar assim e dizer, peraí, quem é superior e permite que todas essas coisas que a gente classifica como ruins estão acontecendo? Por que se esse ser superior está nos testando, ou ele nem está aí para nós, ou ele nem sabe que a gente existe, ou ele nem é superior? Então, através da lógica humana, nós começamos a ver que se realmente isso está ao Deus dará, nós vamos deixar assim? Nesse momento da vida, a gente vai ver as coisas escorrendo cada vez piores, né, entre os dedos, ou a gente vai tomar uma atitude de, além de buscar o conhecimento, começar a arrumar a casa. E muitas vezes nem é arrumar a casa. No estado atual que hoje o planeta se encontra e as pessoas se encontram, e eu também me incluo nisso, tá? Não me considero nem melhor, talvez estou pior que muitas pessoas, né? Mas é preciso despertar a motivação de, se não dá mais para reformar a casa antiga, que está cheia de cupim, cheia de madeira, toda podre, a gente vai querer trocar uma tábua aqui, enquanto a gente está trocando a tábua dessa casa aqui, os cupins que a gente tirou daqui pularam para o outro lado e estão comendo mais rápido aí na outra parte. Então é preciso construir uma casa nova. Mas quem é que está disposto a doar sua energia com consciência? Primeiro tem que buscar a consciência disso. E depois doar a sua energia, sair da zona de conforto, para começar talvez algo totalmente novo, do zero. Então a gente não encontra, nem nós conseguimos fazer isso, porque tem que abandonar às vezes o trabalho tradicional, a relação familiar, os confortos pessoais, as crenças pessoais. Só que, se continuar do jeito que está, é como se, né, o copo estivesse à beira de ficar vazio. E aquela história de a prosperidade, a bondade, isso é abundante no universo, vai ser se a gente tomar uma atitude. Senão, cada geração que vem vai começar a achar que o normal é, eu não faço mais nada, quem faz para mim é a inteligência artificial. E aí, se eu estou passando fome, eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais consciência, eu não entendo mais nada, vai acontecer que nem lá na Índia, numa cidade que eu visitei, é uma cidade de retirantes, e tem um certo sentido filosófico, religioso, tudo bem, isso é muito louvável. Os seres, depois de uma certa idade, os homens principalmente, se afastam e vão viver uma espécie de monastério nas ruas, né? Eles estão lá, então não é, a cidade é um monastério aberto. E eles estão lá praticamente rezando para si mesmo, para o Deus deles, e ganham uma concha de sopa ao meio-dia e outra de noite. Mas qualquer coisa que acontece lá, eles não têm força, estão vulneráveis a qualquer instrução que a ordem governamental fizer lá. Não tem mais reação. Então, este perigo de nós não entendermos o processo da vida, que ele não é um paraíso projetado, modelado, não foi um presente, essa experiência não é exatamente um presente, pode ser ter resultados positivos com os desafios, mas não é essencialmente algo planejado no nível em que a gente pode imaginar hoje como ser humano. A minha profissão, que envolve, às vezes, planejar, fazer projetos, nós conseguimos idealizar situações que a gente sabe que na vida real talvez não vai ficar próximo daquele ideal perfeito. Mas a gente tem essa capacidade de ter a noção que quando não sai perfeito, poxa, tem que ir lá e tem que arrumar aquela parte do projeto, aquela execução. Aí se pergunta, e os projetores do nosso planeta, da nossa vida, eles estão vindo para cá para arrumar essas encrencas que a gente está vivendo, esses abusos, principalmente com mulheres, com crianças, com idosos, esses abusos econômicos, políticos? Quem projetou isso? É um bom projetista? Ou ele só projetou e diz, eu sei projetar, mas eu não executo? Deixa lá.
Então, essa situação, que é macro, ela realmente se manifesta na nossa vida pessoal. Nós não temos esse cuidado de executar, porque a gente diz, não, eu vou ter uma ideia aqui, mas eu não vou fazer. Eu quero que o governo faça para mim. Olha, tem que plantar mais árvores aí na cidade frutíferas. As pessoas andando na rua, se tem alguém passando fome, tem uma frutífera, vai lá, come uma laranja, come uma maçã. Essa árvore está fazendo uma função de alimentar, além de criar sombra, ajudar a ecologia. Mas eu não vou fazer isso, é o governo, porque eu pago imposto, né, e muito alto. Essas questões, esse sistema antigo da Matrix, ele está falido, não funciona. Desde o Império Romano a gente tem registros históricos que é pão e circo e não funciona e por aí vai. Então a grande reflexão é o que eu busco, eu sou um buscador, e nessa busca eu estou tendo esclarecimento a ponto de me colocar como peça-chave para modificar a minha realidade de uma forma positiva e, ao mesmo tempo, me propor a modificar a realidade para todos aqueles que querem, é essa questão também que se insere hoje na nossa conversa. Existe pelo menos 4, 5 frentes que a gente pode ver na revelação cósmica. Tá? Mas, para justificar o porquê da nossa vida, e a gente poder classificar hoje se essa vida aqui é uma dádiva ou talvez é uma prisão, é uma pressão sobre nós, né? É uma consequência impensável, não programada. Quando essa confusão começou a aumentar lá no universo paralelo, vou resgatar um pouco agora daquela história que eu estava falando para vocês, em que Brahma e Shiva não estavam se entendendo e estavam tentando criar novas formas de seres, de corpos, de concepções ali atômicas, plasmáticas, a ponto de dar uma resolução, ou pelo menos avançar um pouco, e aí entra a questão do Vishnu, não dando certo lá, parece que eles começaram a dizer assim, a gente está se consumindo, aqui não deu certo, mas vamos dar uma espiada, tem um outro universo aqui paralelo, biológico, enquanto o próprio Elan traz lá das mitologias, né? O Brahma Loka é esse universo de antimatéria, onde essa Trimurti se estabeleceu inicialmente. Não dando certo por lá, eles espiaram como se estivessem na gema, né? Espiaram, olha, mas tem a Clara nos envolve, nos sustenta, de certa forma, né? Está ali no corpo, dentro do ovo, para dar suporte para aquele ser que vai nascer na gema, né? E diferente do que acontece num ovo de galinha, o filhote vai nascer da gema, né? Aquelas proteínas lá da Clara são para sustentar. Aqui no nosso universo parece que a coisa mudou um pouco de figura. Começou a existir uma programação do tipo, se aqui no universo da antimatéria a gente não está conseguindo criar os elementos específicos que vão reagrupar esses elétrons, trazer a memória, trazer a divindade do próprio Prabrajna, tal do Brahma que estava ali, vamos arriscar, vamos ter que fazer isso acontecer no universo paralelo, onde tem muitos átomos já compostos de hidrogênio, de hélio, compondo as estrelas, já tem formação de planetas, e começa um projeto, então, olha só, tem a história do projeto nessa linha espiritual ou do nosso cosmos. A questão de fazer projetos sempre existiu, e trabalhar com laboratório também, mas o sucesso e a capacidade, a habilidade de fazer isso é que está em jogo. Como experiência, como laboratório, não se sabe o que vai acontecer. Então, começa a se fazer uma tentativa de criação de corpos aqui, no nosso universo biológico, onde a gente vive, para aceitar uma codificação que estava sendo usada para aqueles seres no universo da antimatéria. Esses seres vivendo lá, eles não era simplesmente vamos atravessar uma passagem especial e viver ali no universo biológico, porque matéria e antimatéria, em si só, elas somem, né? Elas se consomem quando estão no mesmo espaço, no mesmo lugar. Então, esses portais que existiam no passado foram até utilizados, mas era preciso projetar a criação de novos seres aqui no nosso universo biológico e fazer com que elementos de comando viessem lá da Trimurti para que esses corpos biológicos novos não desrespeitassem a ideia original de recompor o Criador e a criação, de curar o Criador e a criação. Então, esse cuidado estava sendo feito, né?
Ó, gente, não adianta só criar corpos e manter uma vida lá, mas se eles vão querer viver por conta. Então, a ideia sempre foi, a partir do que Brahma estava buscando, se recompor como divindade, vamos criar agora num outro universo a espécie, não de demos, né? Porque os demos eram a última geração no universo paralelo. Como vamos chamar, né? Então, tem um nome diferente aqui. Como vai ser esses seres criados ali no universo paralelo, universo biológico? Então, hoje se usa o termo biodemo. A partir desses biodemos, foram feitas várias e várias experiências, sempre naquele intuito. Precisamos criar um corpo que ele consiga ter harmonia, que ele consiga restabelecer a divindade dentro dele. Mas até então, esses seres espirituais, quando mergulharam no nosso universo, existe algum campo de proteção mental, sei lá, que faz com que eles não tenham tanta consciência de que fora do universo existe todo o mundo espiritual e talvez camadas perfeitas de divindades. Então, quando a gente está dentro do universo, imantado em corpos aqui, tanto na antimatéria como na própria matéria aqui, parece que está a tal da lei do esquecimento, né, de que nós temos um espírito por trás da nossa consciência. Isso não é tão perceptível. Hoje a gente pode conversar com pessoas que você diz, olha, você sabia que há um espírito que anima você? A pessoa diz, não, isso é a história da carochinha, eu não acredito nisso. Isso não existe, eu acredito só naquilo que eu vejo, que eu sinto. Vim da terra e vou voltar para a terra, né? Do barro eu vim, do pó eu volto, e acabou. Tem gente que acredita assim. Então, dentro do universo, tem um espectro de seres que eles não entenderam ainda essa questão de espíritos fora da Matrix, lá na espiritualidade, superior, operacional, laboratorial, que eles têm ação, de certa forma, aqui, e lá seria uma realidade superior. A nossa realidade aqui, ela é temporária, é uma criação, é uma experiência de laboratório, mas já está durando quase 14 bilhões de anos. Então, este caminho de também despertar os seres biológicos não foi essencialmente por uma programação lá vinda do próprio Javé, do Brahma, do Vishnu, do Shiva. Agora, depois de 13 bilhões de anos, algumas experiências começaram a sair do controle dentro da própria Matrix. O grande lance que aconteceu há 50 mil anos, que o Elan fala bastante sobre isso, é que numa das experiências, tá? E aí envolve seres mitológicos, tem lá no universo da antimatéria, tem uma espécie de loca, de céu que tem lá, seres que vivem, que estariam os seres da mitologia grega, então os deuses olímpicos e outros mais. Tá? Esses seres cresceram tanto em poder lá, que eles até meio que queriam dominar o campo lá do universo paralelo e dizer assim, ó, Brahma, Vishnu e Shiva, vocês nem são os donos mais do campinho aqui. Agora são os deuses olímpicos. Então, Zeus, outras entidades ali, Cronos, tudo mais, conseguiram ter um destaque. E eles começaram a ver aqui no nosso universo alguns locais em que poderiam ter ações, justamente nessa história de acompanhar a vida que está acontecendo aqui. Um desses locais, conta a mitologia, é o planeta Terra. Por quê? No momento em que existem seres biológicos aqui, acendendo fogueira para Deus Olímpico, lá na Grécia Antiga, né? Matando bicho, bebendo sangue, tudo em homenagem a esses seres que estão no universo paralelo, toda essa canalização de energia faz com que o poder deles aumente. E como o universo tem uma regra de que o mais forte pode ir mais, e talvez sofre menos, porque abusa das energias dos outros, é óbvio que esses deuses olímpicos, gregos, estavam tentando manter a humanidade, talvez outros lugares no nosso universo, mas a humanidade devota a deles. Acontece que, dentro da linha dos titãs, que surgiram um pouco antes dos olímpicos, família de Cronos, que é o pai de Zeus,
alguns dos titãs se desentenderam, os próprios olímpicos, né? Zeus brigou com o pai dele, tem toda uma história mitológica que eu já contei numa live, não sei se foi contigo aqui, acho que até foi contigo, Flávio. Então, essa guerra, essa intriga entre titãs e olímpicos respingou aqui também na Terra. Se aqui tinha um campo de gerar energia tanto para titãs como para olímpicos, os olímpicos estavam donos do campinho, eles até venceram a guerra, estavam tentando dominar todos os deuses titânicos, e lá não consegue matar alguém, você tem que prender eletromagneticamente, tem que fazer alguma espécie de armadilha para que aquele teu inimigo no mundo da antimatéria, que não morre, para que ele fique neutralizado. E aí você mostra que você é o rei do Olimpo. Um desses titãs, ou dois deles, mas assim, o Prometeu, era um titã de geração antiga, não tão atualizada que nem os olímpicos. Os olímpicos que vieram depois tinham uma tendência de ser um pouquinho mais agilizados, mais sagazes, mas o Prometeu tinha uma sagacidade superior à de todos os titãs. E ele, na vinda para cá, junto com o irmão dele, que é o Epimeteu, Prometeu e Epimeteu, os irmãos, começaram a fazer trabalhos junto com os humanos e se afeiçoar da forma deles, né? Não essa forma humana. Assim como a gente gosta de animaizinhos, né? Do cachorro, do gato, nós aqui humanos naquela época eram como se fossem animais de estimação para esses seres. E o Prometeu, que esse nome vem lá da Grécia como alguém que pensa primeiro e depois age, tinha esse viés um pouco mais evoluído. E o Epimeteu, esse nome traduzindo, é aquele que primeiro age e depois pensa. Então, o Epimeteu era aquele que botava a mão na cabeça e assim, puxa, só fiz caca. Aquele impetuoso que, vamos fazer tal coisa. Não planejava, não pensava. Aí o Prometeu, eram irmãos gêmeos, o Prometeu disse, vou pensar para fazer. Quando via, o Epimeteu já tinha feito lá uma construção, uma experiência. Se deu certo ou errado, quando dava errado, o Prometeu dizia, poxa, mas tu não tem paciência, tu não espera. Mas foi justamente o Epimeteu que se afeiçoou muito mais aos humanos e queria fazer muitas experiências laboratoriais aqui, com seres humanos. E o Zeus, olhando essa questão, ele disse, mas o que esses titãs aí, que eram para me ajudar, que eram para ser submissos às minhas instruções, eu sou o rei do Olimpo, eles estão se metendo lá com os humanos, e os humanos têm que honrar a mim, e não os titãs. Então começou a ter uma intriga, e os Zeus e os deuses olímpicos começaram a preparar uma artimanha de acabar com os humanos e também fazer uma pegadinha, né, ou judiar dos próprios titãs. E aí que foi feito lá uma espécie de teste com os humanos e com os titãs para ver, matar um boi, e era para o pessoal ali dividir, né, entre humanos e titãs, decidir se a carne boa ia para os deuses e qual carne iria lá para os humanos. E o próprio Epimeteu, malandro, né, o que ele fez? Ele pegou um monte de osso e cobriu com a parte da gordura. E a gordura, no passado, sempre era a carne, digamos assim, boa de comer, nutritiva e tudo mais. E a carne boa do boi, digamos assim, o Epimeteu colocou, junto com o Prometeu, também estava metido nessa história, colocou meio que disfarçada lá no bucho do boi. E Zeus sabia disso, mas ele viu que estava sendo enganado. Ele ia pegar a parte da gordura, quando ia praticamente fingir que ia comer, ou sei lá o que ia acontecer com aquilo, ia levar, quebrar os dentes, vamos pensar assim, né? Isso de forma metafórica, porque a parte ruim do boi estava escondida ali debaixo da gordura. Zeus tinha seus informantes e tudo mais, e ele descobriu disso, e ele falou, então eu vou aplicar um golpe nessa turma aí. Ele chamou todos os deuses olímpicos e disse, vamos preparar um bicho, vamos mandar para eles lá um presente que eles vão achar que é uma maravilha, mas na verdade vai ter todas as porcarias para acabar com a raça humana, inclusive. Porque os humanos estão sendo bem tratados pelo Prometeu e Epimeteu, e eles estão querendo me tirar da jogada. Estão tirando esse pessoal aí que me traz energia, né? Que faz as orações e faz todos os sacrifícios para nós. Aí cada deus olímpico tinha que colocar lá uma desgraça nesse Frankenstein que estava sendo construído.
Mas eles eram meio dementes lá e um deles era o Hefestos, filho do próprio Zeus, que não estava prestando muita atenção, e quando foi finalizar esse ser maligno para acabar com a vida dos próprios humanos, ele acabou fazendo a melhor coisa que ele sabia lá. Ele era artesão, trabalhava com ferragem, era o ferreiro de Zeus, e a própria Atena também acabou colocando alguns dons, alguns colocaram dons, a ponto de que o nome desse ser passou a ser chamado de Pandora. Pandora tem uma tradução do tipo, todos os dons. Sem saber disso, e era uma confusão lá naquela reunião, essa armadilha não foi bem feita, Zeus também não acompanhou. Quando trouxeram Pandora para cá, era praticamente um ser demoníaco, tinha experimentado, certo momento, como era viver junto lá com aqueles deuses, e não gostou da atitude deles, porque esses deuses olímpicos eram também muito brutamontes, né, abusados e por aí vai. Essa experiência não caiu bem para a tal da Pandora em relação a esses deuses no universo antimaterial. Quando ela vem para cá, a tal da caixa de Pandora, né, era um jarro, na verdade, quando é aberto isso, o que faz? Saem todos os males dessa caixa. Então, isso os olímpicos conseguiram fazer. Aí, todas as pestes, tudo que aconteceu de ruim na Terra, né, parece que dessa caixa foi Zeus que mandou muita coisa. Então, se hoje a gente sofre aí as pragas, as doenças, né, quase tudo veio dessa caixa de Pandora. Uma coisa não saiu de lá. Uma coisa ficou grudado lá. E a gente sabe que, quem conhece a mitologia sabe que foi a tal da esperança. Por isso que os gregos, vou fazer um parênteses aqui, os gregos da antiguidade diziam assim, ó, você não acredite que ter esperança ou ser esperançoso é algo bom, porque veio na caixa das coisas ruins. Só não se manifestou como algo ruim porque ficou grudado lá dentro da jarra e acabou não saindo. Todas as pragas saíram, aquela praga não saiu. Você acha que esperança é coisa boa, mas a esperança é uma praga. No momento que ela se manifestar, ela vai te destruir. E faz sentido essa interpretação. Se você espera ter saúde, significa que a tua realidade é que você está doente. Se você espera ser rico, tá te apontando. Você não se dá conta, mas a tua realidade é estar pobre. E se você espera e não faz nada, você não vai sair da desgraça. Então, você lidar com a esperança, mesmo que você não pegue ela na mão, mesmo aquela coisa que é inalcançável, é só um culto, mas ela te aponta uma situação de desgraça. Então, esquece a esperança, vai fazer por acontecer, não espere. Essas coisas aconteceram e deu aquela confusão no planeta aqui, os humanos também sofrendo, mas Pandora veio e ficou. E a Pandora começou a ver que se relacionar com os humanos tinha muito menos perigo do que com os deuses, que eram brutamontes, que eram demos e por aí vai. Nessa relação com os humanos, ela preferiu se tornar humana. Então, o Epimeteu, que era o grande cientista titã, fazia vários experimentos com plantas, com poções, e também ajudou Pandora a se manifestar e a se tornar praticamente uma espécie não demoníaca, mas uma demo capaz de ter relações com os humanos. E antes de ter essas relações e tudo mais, eles estavam fazendo algumas experiências. Estão fazendo com ervas, com chás, com drogas. E neste experimentar isso aqui na Terra, meio que causa um despertar na própria Pandora, do tipo, caiu todas as fichas, eu estou entendendo agora como funciona o universo da antimatéria, principalmente aquele mundo lá com os deuses olímpicos e os titãs que também estão lá, no outro universo, e como é a vida aqui. E como aqui todo mundo é abusado, toda a energia que é produzida aqui, todo o prana, né, é sugado porque essa questão de você ficar idolatrando e matando bicho e honrando e se sujeitando às ordens desses deuses malucos aí, isso melhora a vida deles ou sustenta eles e aqui as pessoas ficam na desgraça. Isso não está certo. Então, esse pensamento, esse despertar, não estava planejado nem na cabeça de Zeus, que ele achou que Pandora ia ser uma desgraça, né, para toda a humanidade. E, olhando na paralela, sem se dar muita conta, o Brahma, o Vishnu e o Shiva também não estavam percebendo isso. E é nesse sentido que Pandora, depois se relacionando, ela acaba assumindo um corpo de mulher, até então ela nem tinha sexo nem nada,
ela assume um corpo de mulher para se relacionar com homens, ter vários maridos, começa a nascer descendentes com o quê? Com parte da genética humana e parte dessa genética demodármica, mas com um despertar aprimorado. Então, toda linha que nasce a partir de Pandora com a mistura dos humanos, ela vai ser uma linha despertada, e não são todos os humanos que estão indo para esse caminho. Então, uma pequena parcela da humanidade começa a ter o despertar de ter a compreensão de que existem deuses explorando, existe uma vida difícil, e que você precisa que todos saiam bem. Né? O próprio humano não pode ser só uma fonte de energia para sustentar os outros. Você também tem que ter energia para você viver bem. E é aqui que começa a surgir a falha na Matrix, se a gente pensar. Todo o planejamento de que tudo que era criado deveria ser direcionado para curar o próprio Javé, o Brahma, passa a surgir uma linha rebelde, talvez, porque a própria Pandora foi punida por Zeus, ela também disse, agora eu vou me rebelar, vou ficar por aqui e vou esclarecer essa turma aqui, como é que funciona, o que está por trás da Matrix. Então, nessa experiência, há 50 mil anos, começa a surgir aquilo que você me perguntou, Flávio, lá no início. Quando foi teu despertar, né? Então, a gente pode dizer assim, quando foi o despertar da raça humana? Há indícios de que foi ali, com Pandora, uma mistura de seres não humanos com humanos, e há em torno de 50 mil anos. Depois disso, essa linhagem foi tendo multiplicação, né? Foi tendo gerações, chega até a questão de Eva e Adão, como o próprio Elan muitas vezes conta para a gente. E assim vem vindo. Mas, paralelo a todo esse desenvolvimento no planeta Terra, tem linhas de humanos misturado com biodemos extraterrestres, tá? Tem biodemos que vieram passar aqui. Aí tem os Anunnakis, né? Os Néfilins. Então, o planeta Terra, ele não é um local, pelo menos nos últimos milênios, exclusivo para algum tipo de desenvolvimento, né, de uma única raça extraterrestre ou de algum único nicho de seres extrafísicos. Aqui, de certa forma, ficou sendo um campo aí em que, assim como tem vários países, várias etnias, também foram desenvolvidas várias raças. E por isso que hoje é complicado a gente integrar todo mundo. Tem descendências de diversos pontos, né, digamos assim, desse universo paralelo, sendo trabalhadas aqui. Aí, talvez a diversidade ela tenha dificuldade de a gente achar um ponto em comum de evolução. Então, é difícil, sim, não é fácil você dizer, vamos encontrar um governo único no planeta, uma consciência única, esclarecer as crenças, comparar as religiões e achar um caminho para todos. Isso ainda não é natural. Só que aqueles que têm esse despertar passaram a ser, então, a nova aposta desses seres doidos, malucos, dementes, que fizeram todas as experiências dos dois universos e não estavam se aproximando da harmonia e da cura do próprio Javé, da criação. Quando você não acha aonde recorrer, você vai procurar a coisa nova, coisa que você nunca buscou. O que tem acontecido nos tempos para cá? Se você não encontra solução na medicina alopática, você vai buscar, em último recurso, bom, não consegui resolver, não tem jeito algum a medicina convencional me resolver. Eu vou para as terapias holísticas. E tem provas concretas de pessoas que na terapia holística alcançaram cura, benefício. Ao mesmo tempo, eu vou dizer, também tem a questão das terapias holísticas, você não encontra aquele elemento químico que era necessário no teu corpo, você faz meditação, faz yoga, faz um monte de coisa e não regula. Aí você vai na medicina convencional e ela já, estava faltando magnésio lá na tua composição alimentar. E aí você começa a só tomar o magnésio, que é um elemento químico, digamos assim, pronto, está resolvido. Mas dentro da questão da consciência espiritual, que está fora da Matrix, a se manifestar dentro da Matrix, os espíritos começaram a observar essa mutação que aconteceu junto à raça humana e que, sem programação, parece que é uma coisa assim meio que ao acaso, trouxe uma das formas mais prováveis da gente começar a botar ordem e construir uma casa nova nesse cosmos. Por quê?
A estratégia dos cientistas laboratoriais dentro da Matrix, tanto lá na antimatéria, no mundo da antimatéria, como aqui, os biodemos, foi da seguinte forma. O código do Javé, ele é podre, ele tem muitas doenças, ele caiu, se desfacelou, ao se recompor, não produz proteínas, não produz resultados capazes de harmonizar, de criar corpos harmonizados, de ter um paraíso aqui dentro. Então, se a estratégia de fazer mutações com 100% desse código não trouxe resultado em 13 bilhões de anos, as últimas etapas, digamos assim, vamos começar a desativar, então. Vamos desativar 10% do código. Vamos trabalhar com 90% do código desequilibrado podre. E aí vinham os resultados. E nada, melhorou um pouquinho. Vamos passar a 70%. Alguns cientistas com algum discernimento, tanto na linha biodemo, dos extraterrestres aqui, talvez ajudas especiais de alguns seres esclarecidos lá no universo paralelo da antimatéria, também começaram a entender isso. E a ideia é, olha, se tem tanta questão podre dentro dessa codificação, vamos diminuir e vamos deixar 95%, 96%, 97% desativado, e os 2%, 3% que a gente vai deixar desativado vai produzir M, né? Vai produzir caca, mas não vai ser 100% de desgraça. Então, é possível que com pouca ativação, com pouco poder dessas criaturas, a gente não consegue levantar 2 automóveis em cada braço, né? Talvez uma parte desativada do nosso DNA ajude a gente ter força que nem a formiga, carregar coisas 15, 20 mais pesado que nós, 50 vezes mais pesado. Mas, do jeito que está, se essa parte do nosso DNA estiver ativado, nós vamos pegar e vamos fazer guerras, vamos pegar um carro e jogar no outro, quando der uma discussão entre marido e mulher, né? Então, trava essa parte, deixa só aquela parte que vai deixar os seres humanos e outras espécies humanas em outros planetas com menos poder, com menos capacidade de ação, né, e de destruição, mas talvez com isso a gente consiga fazer com que surjam outra espécie que vai ter consciência e atitude, as dores são menores, ele vai conseguir agir em prol do conserto da obra. E parece que é isso que está acontecendo, como possibilidade. A gente não tem essa consciência. É preciso despertar a consciência de que, mesmo com o pequeno poder que nós temos, se a gente se organizar, nós podemos fazer muito mais do que os seres que são capazes de construir naves espaciais, viajar aí através de caminhos de minhoca, atravessar portais de universo, construir questões tecnológicas muito avançadas, mas não conseguiram atingir um fator que o ser humano aqui no planeta Terra parece que é um dos únicos capaz de fazer. E não é a questão racional, né? Geralmente diz, o raciocínio humano ele é capaz de ser muito aprimorado frente a todos os outros seres. Não é bem assim. Parece que a chave, né, a cereja do bolo da humanidade do planeta Terra é a capacidade de compreensão das coisas. Os seres que foram criados até agora, biodemos, aí tem o biodemol, que é uma parte de biodemo que começa a ter a ligação animal, que é capaz de se reproduzir, né? Tem sexo, aí tem outras formatações, outros nomes, né, que surgem. Geralmente a gente quer classificar hoje como, não, é aquela estirpe lá de sirianos, draconianos, né, arcturianos, por aí vai. Essa classificação é válida, mas existe uma classificação muito mais genérica das etapas de como é o elemento básico daquela composição. Então, o ser humano, ele é algo diferenciado de todos os seres que tem anteriores. E por ser diferenciado e por ter essa experiência vinda já da experimentação de ervas lá com a Pandora, depois a Eva, e por aí vai, a própria Maria, mãe de Jesus, vem dessa linhagem, é isso que a revelação cósmica conta, faz com que a gente atinja um grau de compreensão que não existia nesse universo e nem no universo paralelo aqui. E a compreensão é quando a gente, às vezes, conta uma piada e a pessoa diz, entendi, juntei alhos com bugalhos. Então, essa capacidade de compreender uma piada, uma tese, né, um relacionamento que aconteceu
de forma psíquica, emocional, a maioria dos seres no nosso universo e universo paralelo não possuem. E como é que a gente vai resolver um universo capenga, né, desarmonizado, em que seres estão todos enlouquecidos pela lei do mais forte mandando mais fraco, a luta é da sobrevivência a qualquer custo, então essas coisas acontecem. Como a gente vai resolver isso? Alguém precisa compreender toda essa questão e começar a criar a tal da escola de decifração da realidade, decifrar a realidade. E é isso que, por trás da revelação cósmica, do trabalho de Elan, tem uma outra via. De certa forma, está se criando uma escola, uma decifração da realidade, aqui no planeta Terra. À frente disso está o próprio Rogério de Almeida Freitas, e, nesse sentido, seres de todo o universo podem aprender a compreender o próprio universo, a origem deles, por que eles estão nesse universo, por que a vida deles tem tal dificuldade, tal desafio. Eles não conseguiram chegar nessa concepção, eles não têm estrutura biológica ou da antimatéria plasmática, psíquica, mental, emocional, talvez bem pouco, espiritual nem se fala, acabou confluindo aqui para o planeta Terra, para uma raça humana, em que nós nos encontramos, e estamos inclusive fazendo uma live aqui, entre outras que já existem, para ver a questão da resolução nossa, pessoal, mas que impacta na questão dos seres que estão nesse universo e em toda a obra. Parece muita doideira tudo que eu falei até agora, né? Para quem está escutando pela primeira vez, eu acho que deu um nó na cabeça gigantesco. Mas esses 2 anos e esses 51 livros, né? Falta mais 3 para terminar. Eles trazem com detalhes, gente. É maravilhosa essa obra. Eu faço propaganda da obra porque se você quer ir a fundo nesse entendimento, nessa busca de verdade através desse caminho, que é novo, são publicações agora de 30 anos para cá, não é que nem livros da teosofia, que às vezes tem livros aí de 100, 200 anos, o espiritismo, o hermetismo, a gente está falando aí de milhares de anos. Então, a Bíblia, existem livros antigos, mas e esses livros que são atualizações? Será que eles não estão trazendo de forma mais clara, mais próximo do caminho da verdade, aquilo que a gente ainda não muda, está sempre batendo na mesma tecla? Ah, porque se eu vou pegar um livro lá do Oriente para não criar briga com o pessoal do Ocidente aqui, né? Ah, mas se o livro lá que o Lao Tse escreveu, então, foi para aquela época, tudo aquilo realmente se enquadra hoje? Será que a gente não pode ter uma atualização? O Bhagavad Gita, dos hindus, a interpretação, os Puranas. Será que hoje não teria que ter uma nova linguagem? Será que as coisas não evoluem? Ou eu vou rezar, ou eu vou ter um hábito de vida exatamente como se tinha há 3.000 anos na Índia, na China? Será que não é bom refletir sobre isso? As coisas não mudam, não evoluem? A linguagem não tem que mudar também? Ah, mas o que está escrito naquele livro é sagrado. Gente, quem que escreveu? Que condições tinha? Que tipo de linguagem, de entendimento tinha a compreensão de hoje? Né? Tinha essa interação mundial? Tinha os problemas atuais? Questionamentos, tá? Eu não estou querendo ofender nenhuma linha, nenhum pensamento, nenhuma religião. Eu sou estudioso de todas as religiões que são possíveis, dou aula de religiões comparadas, doutrinas, filosofias. Eu me jogo de carne e osso e mente dentro de cada vez que eu vou estudar, por exemplo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, cristianismo, né? Eu me sinto dentro dessas conexões para realmente extrair delas aquilo que é possível montar no quebra-cabeça. Alguém quer seguir somente numa, não tem problema. A gente não é para ser todo mundo igual, a gente nem deve ser iguais, né? Cada um tem que ter a sua investigação, o seu comportamento. O que é importante é não fechar-se dentro de uma parede, né? Totalmente lacrada, assim, só o que eu acredito é verdadeiro e o que o Jean acredita é tudo falsidade. Está blasfemando. Né? Então a gente tem que ter a capacidade de usar, né? A gente tem 2 orelhas, 2 ouvidos, tem 2 olhos, para questão do olfato também, né? 2 buracos no nariz, tá?
para tato, a gente tem o corpo inteiro e a boca, a expressão é uma só. Então, isso aqui também vem de uma evolução biológica. Por que que vai se multiplicando? Por que que tem algumas moscas que têm vários olhos? Por que que a natureza fez isso? Isso é uma questão evolutiva, não é criacionista, assim, pronto, Deus criou uma mosca com 2 olhos, depois tem uma com 4, com 50, com 60. Isso foi um desenvolvimento para escapar dos predadores. Quanto mais olhos se desenvolvia, significa que mais predador estava tentando acabar com aquele animal, com aquele bicho, né? E nós humanos, nós temos justamente par de olhos, par de ouvidos, porque a gente tinha que ficar muito atento aos predadores. E isso é uma demonstração de que existiu predador no passado. Então, mais uma prova de que a vida nesse universo não é um paraíso criado do tipo, você entrou nesse universo e tudo é pacífico, é o paraíso, ninguém vai te atacar, ninguém vai te agredir. Então, pelo menos a estrutura de corpos biológicos, de matéria e antimatéria que foram criados e as relações que a gente está tendo aqui dentro, elas são neste nível. Não é uma pacificação total e tranquilidade total. É sempre alguém tentando abusar da energia do outro e também alguém tem que ter o esforço de fugir para não ser consumido, para não ser destruído. E contam, então, né, a própria revelação cósmica conta muita coisa, estou aprendendo muito ainda, que pelas estatísticas, as dores da vítima são sempre superiores em escala, em quantidade, qualidade, ao prazer do algoz, né, daquele que está se aproveitando. Se a gente pegar o exemplo do tigre e da zebra, o prazer que o tigre tem em devorar a zebra é menor do que a dor e o desespero que a zebra tem em ser devorada pelo tigre. De certa forma, parece que o nosso universo tem mais escala, mais potência para dor e sofrimento e fuga e tem que se desenvolver para sobreviver, do que seres que estão passando por prazeres que poderiam dizer, nossa, tem prazer para dar e distribuir para todo mundo, para dar e vender, né? Por isso que uma das análises que eu tenho feito agora, mas não é conclusiva, é que se a gente vai chegar naquele ponto, o copo está metade cheio e metade vazio, dependendo, se a gente seguir nessa forma de descoberta, parece que ele está mais vazio do que cheio. Então, a gente tem que ter essa noção. É possível aumentar, botar mais água no copo, neste universo? É possível e depende muito do ser humano, começando pela casa, pelo planeta, e isso vai se tornar exemplo para os outros seres extraterrestres, extrafísicos, e talvez até para a espiritualidade superior que não está agindo diretamente aqui. Se eles fossem interessados, tivessem realmente essa obrigação, eles entrariam dentro desse universo e não, vamos mudar toda essa experiência aqui, agora vira paraíso e acabou essa brincadeira. Chega de ter gente sofrendo. Mas não é bem assim. A gente está chegando a essa conclusão.